Olá a todos! É com muita satisfação que damos prosseguimentos ao Pod Lopes. Esse é o 12º programa, né? E eu quero agradecer a todos pela audiência, né? Desses 11 programas passados. E a gente segue nessa luta aí, né? Fazendo o que a gente gosta de fazer. E eu espero que a resposta, né? Esteja sendo positiva. Hoje, com muito orgulho, eu recebo Amanda Santos Souza. Tudo bem, tio? Tudo bem, Amanda? Tudo Graças a Deus. certo. Então, dando sequência, na realidade, nessa linhagem aí da juventude, né? Eu entrevistei o Daniel, que Sim. estudou com você, estudou com a Carol também. Carol está presente hoje, inclusive, né? Que beleza. Hoje já tem uma plateia, né? Sim. Então, eu entrevistei o Daniel, foi um programa interessante, né? E a juventude dá uma, como é que chama? Uma resposta, né? É, Feedback. um feedback maior, né? Então, na realidade, o Daniel foi o programa que teve uma repercussão maior, né? Mais visualizações e tal. Foi um programa bastante interessante. E o Daniel escolheu culinária. Então, nós estamos falando de duas carreiras totalmente antagônicas, Distintas, né? sim. Totalmente distintas, né? E você, Amanda, estudou com o Daniel, estudou com a Carol, escolheu engenharia, Amanda. Sim, Você sabe engenharia. que apenas 17% das mulheres escolhem fazer engenharia. Ou seja, de cada 100 engenheiros, 17 somente são mulheres. E aí, Amanda, diz Sim. para nós aí o que você pretende com a engenharia civil? Bom, é muito nítido isso na faculdade, né? Porque Sim, a maioria, assim, são homens. Mas eu acho que a gente está ganhando espaço, assim. É uma área um pouco machista. Já tive algumas experiências que não foram muito bacanas. sim, Mas toda hora a gente precisa provar que sabe. sim. Mas você tem alguma experiência específica, assim, uma que te marcou mais? Não? Sim, sim. Negativa? Eu visitei uma obra Sim, e eu participei de um projeto durante 2 anos. E era laboratório, então eu tive bastante experiência em competição, enfim, eu fiz um projeto que chama Concreto FEI, que é da faculdade em si, eu estudei concreto composto de agregado leve. E eu cheguei na obra e lá tem um laboratório, né, que eles sim. fazem os ensaios de corpo de prova, enfim. E quando eu cheguei com o engenheiro pra visitar, o outro engenheiro olhou pra mim e ficou assim, tipo, quem é você? Que você está fazendo aqui uma visita aleatória, assim? Tá. E eu comecei a questionar com ele as coisas, ele percebeu que eu sabia do que eu estava Sim, falando, né? tá. Então Você foi aquele tinha, baque, tipo estava assim, falando com propriedade, né? exatamente, ele me olhou como se eu fosse menos, né, por ser Sim, estudante, por ser mulher, isso, talvez, perfeitamente. provavelmente. Te olhou com Mas, preconceito. exatamente. Mas aí eu reverti a história. Na hora que eu cheguei e comecei a questionar, a perguntar as coisas sobre o laboratório, que era o meu cotidiano na faculdade, que eu fiquei durante esse tempo, ele voltou, assim, né? Teve mais atenção no que ele estava falando e não só falando de um jeito agressivo comigo, né? Então, isso, assim, me fez ter mais noção do que é esse mundo, mas Sim, também ter a experiência de que sim, a gente precisa aprender, estudar e mostrar que a sim. gente sabe, não é porque é mulher E isso que vai ser vai menos, ser enfim. menos, que tem menos capacidade, né? Exatamente. Eu penso que em todas as profissões a gente deve agir dessa forma, agir com personalidade, né? Sim. E mostrar ao que veio, né? Sim, Eu sim. quero, eu estou fazendo isso, eu tenho propriedade, eu tenho conhecimento, eu estou buscando conhecimento e é isso, né? Sim. Eu acho que tudo tem que ser pautado no respeito, né? Respeito Exatamente. de você que está chegando e respeito das pessoas que estão te recebendo também, né? Sim. E- A minha sala, assim, na faculdade, as mulheres são bastante presentes, então isso eu acho muito importante. Não é algo que é segregado, sabe? Sim, sim. Então, Não tem o clube da Luluzinha, né? não, Do clube até, do... não, não. Até porque a gente mostra, né? A faculdade também incentiva muito isso, então eu acho muito importante a escolha, né? Aonde você vai estudar, porque existem faculdades que não dão tanta importância assim à mulher no mercado. E por ser uma faculdade que só tem engenharia e tem também o curso de administração, é uma faculdade que, poxa, todo mundo sabe que a maioria vai ser homem, né? Sim. Então, eles trazem esse campo também voltado para a mulher e eu acho isso muito importante, não só a engenharia civil, mas é que é a mais preconceituosa em relação a isso, Acaba eu sendo, vejo, né? né? Mas
eu acho que aos poucos a gente está ganhando espaço. Eu não tenho dúvida, Amanda. Inclusive, na própria construção civil, a gente percebe que tem algumas mulheres se aventurando a serem pedreiras, né? Assim, mais de acabamento, né? Um serviço muito mais de concreto, não. Mas às vezes até isso, né? Sim. Mas de acabamento, porque você tem um esmero muito maior, um primor muito maior, um cuidado muito maior, né? Detalhista. Detalhista. É diferente do homem. O homem é meio grosseiro. Então não é verdade. qualquer homem que se dá bem para fazer serviço de acabamento. Colocar um piso, um revestimento, um azulejo, uma pedra, né? Porque você tem os olhos um pouquinho mais apurados para ver essa parte, né? Sim, sim. E aos poucos, assim, por a gente ser jovem ainda, né, eu vejo que a gente está conquistando o nosso espaço e mostrando que estamos aí também, estamos sabe? aí também, não, claro. não é só eles, não, não. tá tudo certo. Sim, mas, que bom que seja, Amanda, sim, que bom que sim, seja. Sim, e se impor muito, né? Sim. Não é igual nesse quesito que aconteceu comigo, nessa história, mas eu tenho certeza que eu vou enfrentar outros problemas durante a minha vida Sim, não tenho dúvida. profissional, né? Agora eu também comecei a estagiar, não em obra, mas em escritório, de infraestrutura também. Eu vejo as mulheres lá muito presentes, assim. Sim. E isso é muito importante, cada uma com a sua área, cada uma trazendo o que sabe. E assim, a inovação tá muito forte na engenharia, muito né? Forte, muito e aos forte. poucos a gente está estudando mais ainda, assim, eu converso muito com as minhas amigas, assim, com as minhas colegas de classe e é muito importante a gente estar sempre inovando, porque a mulher sabe menos. Não, entendeu? Não! Então, a gente tem que ir estudando cada campo e aos poucos a gente vai conquistando. Tá. Então, mas aí, por que você optou por engenharia? Engenharia civil? Então, eu sempre fui muito de exatas, né? Perfeito. Então, assim, humanas, a Carol biológicas... também foi, só que... Mas nesse lado... Foi fazer administração. mas estuda também. Humanas e biológicas, nunca gostei. Então, assim, sempre foi exatas. E também por conta do meu avô, né? Sim. Que era o sonho dele ser engenheiro, ele não teve condições, enfim, não teve oportunidades. Então, ele sempre conversou muito comigo. Então, foi mais um espelho, né? E eu sempre amei engenharia. Até quando a gente tinha uns 10 anos, assim, que teve até aquele evento de profissões. Sim, sim. E, né, Feira das Profissões, né? É isso, Carol? Isso. É uma coisa assim. Isso. Então, te acompanhar também, querendo ou não, auxiliou. Com certeza. Vivia contigo, então sempre gostei, né? Mas aí, o que me chamou mais atenção na engenharia não era somente a questão residencial, né? Sim. E isso foi uma pauta muito importante na minha vida por justificar isso para os meus pais, por exemplo. Sim. Né? Que não tinham conhecimento que engenharia é tudo. Eu falo pra eles, vocês sim, olham, tem sim. engenharia. Bom. Como assim? Eu quero entrar nesse tema aí. Isso, continua. Tudo tem engenharia, assim, desde a civil, só que a civil não é só residencial. Não. Então as pessoas precisam entender... muito além disso. Exatamente, as pessoas precisam entender que existem obras de artes especiais. O que são obras de artes especiais? Sim. Túneis, pontes, pontes, viadutos, aeroportos. Exatamente, e foi por essa área que eu me encantei, assim, e é isso que eu quero pra minha vida. Eu sempre expliquei isso pros meus pais. Só que pra eles sempre foram tipo assim, filha, você vai fazer engenharia civil, então você vai construir casas e prédios. Sim. Não. Não só isso. Não, não quero saber disso. Então, assim, começou com isso, essa paixão pela engenharia civil, sim. É algo muito macro, né? Não é você olhar pequeno, você olhar só naquele ponto, você tem que olhar... Não. É um horizonte assim, bizarro e aos poucos eu fui aprendendo na faculdade em si a olhar mais para esse lado, né? Porque, querendo ou não, a minha faculdade, ela também parte mais para essa área de transportes, né? Que é a área que eu gosto, mas existe essa questão de estágio, obra, estágio, residencial, estágio, enfim, somente isso. No entanto que eu entrei agora no 7º ciclo, agora eu tô indo pro 8º, mas eu entrei agora no estágio porque foi uma decisão minha de lidar um pouco melhor academicamente, né? Tipo assim, saber um pouco mais para conseguir entrar no estágio de infraestrutura de transportes. Sim.
E a minha meta, assim, agora eu tô fazendo iniciação científica em pavimentação, mas eu não tive ainda essa matéria, mas eu já tô estudando, porque é algo que, por exemplo, os meus pais não prestavam atenção. Quem faz o pavimento? Quem Sim. projeta? Quem dimensiona? Perfeitamente. É um engenheiro, né? É Então, isso, cara. então é muito sobre pensar grande, assim, pensar alto, sonhar alto. Porque, querendo ou não, aqui em São Sebastião, assim, eu vejo que agora o pessoal tá pensando um pouco mais, assim, os jovens, sabe? Mas quando eu estava na escola, eu via que eu tinha você como inspiração, claro, mas a gente não tinha muita noção, sabe, de quão grande é esse país, de quanto que a gente pode ter oportunidades grandes, assim. Eu saí daqui sempre quis, né? A gente sempre fala, eu e a Carol, a gente conversa, a gente sempre quis sair. Ah, porque eu quero sair de São Sebá, enfim. Eu sabia que a Carol queria sair, não sabia que você queria sair. Então, queria ir embora, conhecer cidade grande, ter aquela experiência. Sim, você mas... está passando por uma experiência fantástica. Exatamente. São Paulo sim, é tudo. Sim, mas a gente não tinha noção, eu acho, sabe? Hoje eu faço estágio e eu vejo que o mundo é bizarro, assim. A engenharia, você pensar não somente na questão de você entregar aquilo, sabe? É você pensar em tudo. A engenharia, igual eu falei, é tudo. É tudo, é tudo. Você pensa desde da ideia do problema que a pessoa está passando. Sim. Por exemplo, o governo precisa fazer uma obra tal. Beleza, esse é o problema. Qual vai ser a solução? Qual vai ser o impacto na sociedade? Sim. Tudo. Custo. Tudo é engenharia. Tudo é engenharia. Eu falo que o meu curso, eu estudo todas as matérias. Falo, gente, mas calma. Muita coisa pra É cabeça. muita coisa. Mas é bom que existem oportunidades pra tudo, né? Sim, claro. Ô, Amanda, eu tô deslocado aqui nesse programa, cara. Por quê? Assuma esse programa, Amanda. Nesses últimos aí eu tenho falado pra caramba. O meu convidado vem aqui, sei lá, tem uns 40 minutos. Eu falo uns 42. Mas que surpresa, Amanda. Que bacana você, né, com essa desenvoltura toda aí, falando com paixão do que você está fazendo, cara. Mas Isso, né, eu falei eu tenho repetido, eu repito as coisas pra caramba. E eu acho que foi no programa do Daniel mesmo que eu falei que a administração, ela é a mãe de todas as matérias. Ela é a mãe de todas as matérias. Porque eu falei, você não precisa ser assim, engenheiro para ser dono de uma consultora. Sim. Aí você pode ser um administrador bom, aí você pega um contato com um engenheiro, uma farmácia, um hospital. Então, o administrador meio que o cérebro disso. Só que você falou tudo. A engenharia é a base de tudo. A engenharia é literalmente a base de tudo. Começando pela tua casa. Tua casa, você está sobre um teto porque tem engenheiro envolvido. Você tem TV porque tem engenheiro envolvido. Micro-ondas porque tem engenheiro envolvido. Dados, tudo tem engenharia, né? Aí você, tudo bem, eu vou sair de casa. Aí você tem um carro, tem engenheiro envolvido. Você tem a estrada, você está pisando em alguma coisa. Se chover e inundar, tem drenagem, tem engenheiro envolvido. Você vai passar por uma ponte, vai passar pelo asfalto, tudo é engenharia. Chegou no teu trabalho, mesma coisa. Então, e as pessoas não têm essa noção, né, da importância da engenharia. Só que isso acaba afugentando um pouco o jovem, né? Porque acha que tem muita matemática, tem muito cálculo. De fato tem, né? De fato há necessidade. É básico, você tem que... Muito, então. Muito. Mas quando você se forma e você vai para o mercado, acaba sendo uma coisa mais humana. Em alguns casos você... Mas é claro que você tem que ter a noção de tudo, do conceito, de como que funciona. Porque a engenharia é resolução de problemas. Problema na vida a gente vai ter sempre. Não, eu tenho um problema aqui, então passa para o engenheiro que o engenheiro resolve. Via de regra é isso. Eu acho que as pessoas tinham que pensar mais na consequência que elas podem trazer para a sociedade. Porque assim, se você for pensar, eu quero algo fácil, algo rápido, você não vai ter retorno nenhum, sabe? Eu falo, eu quero muito me formar e ser uma engenheira que faça diferença na sociedade, pelo menos 1%, um pouco. Que faça diferença. Que eu veja, por exemplo, eu que quero trabalhar nessa área de infraestrutura, aeroportos, pavimentação, poxa, eu quero ver a minha solução funcionando, sabe? Sim. Você quer facilitar a vida das pessoas. Não que isso seja fácil, óbvio, é muito difícil. A faculdade estressa, e acho que isso que às vezes os jovens só, assim...
vou entrar na faculdade, não vou aproveitar. Eu tô aproveitando cada minuto e eu falo pra todo mundo que eu conheço, gente, esse é o momento, sabe? Eu nunca mais vou ter 21 anos e vou estar aproveitando a faculdade. Nunca mais. Sim. Então, E isso é um recado, acho que vale para todo mundo, não interessa se seja engenharia, seja administração, medicina. Sim, total. Total, engenharia, direito, para qualquer profissão, faculdade. tenha dedicação, tenha foco, né? Sim. É o momento de você buscar conhecimento, a Sim. internet está aí para te dar. Né? Qualquer pergunta que você faça para o Google, ele te responde. Ele serve como base, é claro que você não vai, eu vou acreditar, né? Serve como base, vai, checa as fontes e enfim. Sim. É Mas um eu universo. acho que tudo é muito da base, assim, a escola, querendo ou não, eu e a Carol, pelo menos, a gente sempre se esforçou muito, então, se começa a dar certo, vai terminar certo, sabe? Então, assim, sempre me dediquei, caminho, né? As pessoas falam, engenharia é muito difícil, sim, é muito difícil, mas medicina também é muito difícil, você vai ter que estudar igual, sabe? Mas, sei lá, fisioterapia, direito, administração, você vai ter que estudar pra você ser muito bom. Sim, então, vai ser bom. se você quer ser muito bom, Isso. prazer, você vai ter que estudar. Tem que estudar. Não tem como, sabe? Não, acho que não existe outro caminho. E, as pessoas têm medo, porque engenharia é muita física, é muita matemática. Sim, é muito tudo, é muito tudo. Sim. Só que, se você realmente quer seguir isso, igual eu sei que eu vou enfrentar muita coisa ainda difícil pela frente, mas eu acho que aos poucos eu vou pegando jeito, vou aprendendo, tendo experiência. Agora eu acabei de entrar no mercado de trabalho, querendo ou não, é um baque, a gente não sabe lidar com as coisas às vezes, estágio, cansa. Eu saí de cidade pequena, as meninas também que a gente conhece aqui, tudo saiu de cidade pequena, foi pra cidade grande, precisa se adaptar, precisa ficar longe da família. Acho que isso é muito importante também, não ter medo, sabe? A gente tem os nossos problemas, mas eu acho que é a responsabilidade de você sair de casa, buscar os seus sonhos e continuar. Sim. Né? Não tem por que você ficar parado, estagnado, só por conta, não sei, porque os meus pais não querem. Não, você que tem que querer, sabe? Sim. Igual esse quesito que eu falo dos meus pais não entenderem no começo a engenharia, eu fui aos poucos conquistando eles falando, olha, não é só isso, sabe? Eu posso mostrar pra vocês que isso é muito, muito maior, sabe? Eu até brinco com eles, eu falo, depois que eu me formar, se um dia vocês quiserem trocar de casa, mudar de casa, construir outra casa, eu construo. Da família também, enfim. Mas a área que eu quero, que eu sou assim apaixonada, é infraestrutura. Então, espero que assim, que eu seja uma ótima engenheira e que eu faça a diferença, porque e também essa questão de engenharia, muitas pessoas acham que saem da faculdade com aquele quesito de soberba, sabe? Eu acho isso muito ruim também. Então, que tem essa parte de humanização. Né? Não sei, tem obras que as pessoas... Tem engenheiro que faz, fiz isso, tá, mas qual foi a consequência disso, né? Qual foi o benefício que você trouxe para aquela família, para aquela sociedade, para aquela cidade, no caso, né? Estradas, rodovias, pavimentação... Foi uma boa execução? Não foi? Dimensionou de um jeito correto? O estudo de demanda, de tráfego, auxiliou, prejudicou? Então, tipo, acho que isso vai mostrando que eu quero isso, sabe? Pra minha vida, eu quero estudar e ser muito, muito boa no que eu faço e fazer a diferença. Talvez a engenharia já tenha sido diferente, tenha sido um pouquinho mais fria, sem analisar as consequências de uma estrada chegando numa cidade, por exemplo. Exatamente. Uma ponte, um viaduto. Então hoje não tem como não pensar na sociedade, porque a sociedade ela te dá uma resposta positiva ou negativa, né? Então ela está muito mais ciente, né, dos seus direitos e cobra realmente os seus direitos. E nada melhor do que a gente trabalhar dessa forma, né? Trabalhar em prol da sociedade mesmo, né? Sim. E eu acho que também isso, a criação auxilia muito, sabe? O jeito que a gente é educado, enfim, porque se você pensa no próximo, fica tudo mais fácil. Porque se você não pensa, se você é egoísta ao ponto de você só fazer o seu trabalho e acabou, sabe? Eu acho que fica tudo mais complicado. Então, a engenharia trouxe muito isso pra mim. Eu sempre fui muito solista, sempre fui muito... me preocupei muito com o outro, mas a engenharia e tudo que eu vejo na faculdade, assim, eu aprendo a cada dia a cuidar mais disso, sabe? Então, eu acho isso, assim, mega importante. Se você
não pensa no outro, esquece, nem começa. É. Mais fácil nem começar pra não atrapalhar. Não, é verdade, verdade. O problema é que a gente tem uma sociedade muito individualista, né? Muito as coisas orbitando, né, ao nosso redor, né? Sem a gente pensar muito no coletivo, né? E a gente acaba sofrendo as consequências também de não pensar no coletivo, né? É uma pena, né, essas ocupações. É histórico isso, não dá para falar. Como é que a gente vai consertar, por exemplo, as ocupações, as comunidades, as favelas mesmo, né? A favela hoje tem orgulho de ser chamada de favela, sabe disso, né? Tem acho que é a CUFA, inclusive, né, a Confederação das Favelas, ela faz um papel social importantíssimo, né? Mas eu já citei isso aqui, inclusive, a falta de dignidade que as pessoas têm por não ter um endereço. Uma rua, não dá para chegar um carro. Se tiver uma emergência de ambulância ou de um bombeiro para apagar um fogo, alguma coisa assim, ele não consegue chegar, cara. Isso. Isso é um mínimo de dignidade que a gente deveria dar, enquanto engenharia, enquanto poder público mesmo, né? Porque o poder público não pode estar apartado, não pode estar dissociado da engenharia, da infraestrutura. Porque é a infraestrutura, a engenharia que dá a qualidade de vida para as pessoas, né? O direito de ir e vir com segurança, né? A gente falou de asfalto, de estrada, de pontes, de rede de esgoto, né? Que não tem, não é só rede, é coleta, tratamento de esgoto. Tudo isso envolve engenharia também, né? Total, A iniciação que eu estou fazendo de pavimentação, eu tive muito contato, assim, com o pessoal, assim, com a comunidade ali. Eu estudo um bairro próximo da minha faculdade e a gente está estudando, eu e umas colegas minhas amigas, né, na verdade, sobre os pavimentos, os defeitos nos pavimentos. E as pessoas, elas reclamam num nível, assim, bizarro. Que a gente chega lá, a gente fala, calma, a gente só tá estudando ainda. Porque elas já chegam com, assim, super nervosas, assim, porque o meu carro quebrou por conta disso. Porque isso, né? Então, assim, eu hoje em dia, estudando isso que é legal da engenharia, você começa a olhar com mais propriedade, sabe? Do que você está estudando, do que isso está fazendo uma consequência totalmente negativa para aquela pessoa. O pavimento, por exemplo, que é algo que eu tô, assim, de cabeça, né? Estudando bastante. Poxa, a Amanda sei lá, com 15 anos, não olhava pro pavimento, entendeu? E não sabia quanto isso é importante. Pra dignidade, às vezes, por exemplo, um senhor chegou e comentou, gente, o meu carro quebrou, eu tive que gastar, e a gente olha pra pessoa, tipo assim, a gente não sabe o que responder pra essa pessoa, né? E sabe que ele tem razão, né? Exatamente, porque a gente tá estudando pra um dia conseguir solucionar e melhorar a dignidade das pessoas, né? Isso, Cada um, óbvio, olhando para sua área, mas o conjunto para as pessoas conseguirem viver um pouco melhor. Um pouco melhor. Porque não dá. Mas parece uma coisa tão utópica, tão distante, né, Amanda? Mas eu não posso desanimar, né? Eu já tô meio velhinho, já passei por alguns perrengues, né? Mas você falou de projeto de estrada. As estradas elas vão envelhecendo, vão criando alguns buracos e é difícil, a época de chuva acaba gerando mais buracos. Mas uma super elevação, uma curva mal projetada, isso pode levar quantas pessoas à morte, Amanda? Sim, isso. Uma loucura, porque a curva, quando você vai fazer uma curva, você tem uma força centrífuga, né? Que quer jogar para fora. Exatamente. Então você tem que fazer essa compensação. E as pessoas elas não percebem, ninguém vai processar um DR, um estado por causa disso, mas poderia até, tô dando uma dica, poderia até processar, porque não, eu quero que faça o levantamento daquela curva lá, ou a aferição daquela curva, se ela está de acordo, porque o pavimento vai indo, de repente baixa aqui, e ela está te jogando para fora, em algum momento ela está te jogando para fora. Exatamente. E quantas pessoas não morrem naquela curva ali por um erro de projeto? Pode ser que tenha nascido corretamente, mas com as repavimentações, com o tempo, com o desgaste, ela sofreu uma modificação lá. Sim. E tem que ser corrigido isso. Sim. É tão simples, né? Assim, estudando sobre, né, a gente começa a ficar mais atento e aí, por exemplo, nas estradas quando tá escrito, curva perigosa. Isso é engenheiro que errou, né? Como que uma curva vai ser perigosa? Não faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. Não faz sentido. Como que você projeta algo que você sabe que vai ser perigo pro próximo? Não deveria ser curva perigosa,
A sinalização, né? Não, só que tá, tudo bem. Ela é uma curva que ela tem que ser feita a tal velocidade. Talvez seja um alerta Mas, por exemplo, para a imprudência das pessoas, talvez. Tem rodovia que você precisa quase Essa parar curva o perigosa, eu não carro. sabia. Parar o carro para você conseguir fazer Sim. a curva. Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Óbvio, você precisa diminuir a velocidade. Mas se você faz um projeto corretamente, não faz sentido você parar o carro para você fazer a curva. Mas são projetos de conta de chegada, né? Eu preciso fazer uma estrada, tipo da de Ubatuba, né? Tem uma situação que o ônibus, de repente, agora talvez, mas não conseguia fazer uma curva, tinha que manobrar para fazer uma curva lá. Né? Por quê? Porque foi mal projetado. Raio de giro Raio de giro totalmente, porque vocês vão falar da Tamoios um pouco, né? Que você fez a visita na Tamoios. Sim, a serra é tão interessante, a subida da serra, que é um negócio espetáculo. Sobra 40 metros em cada quilômetro, não é isso? É um negócio louco, não existe isso. Você não percebe que você está subindo. É uma outra coisa. A topografia impecável. Impecável, né? Mas tudo bem, aí você. Tá sob túneis também, né? Porque se você fosse fazer pelas curvas de nível da estrada, seria mais complicado. Seria uma estrada muito mais longa, inclusive. Sim, e tal. sim. Mas o topógrafo ali foi fera. Não, aquilo é uma obra de arte especial, como você falou. Total. Aquilo é uma obra muito interessante. E assim, é legal ver isso. Assim, eu saí e começou, né? A obra. Sim. Só foi estudar fora que começou a infraestrutura virar aqui em São Sebá. Mas eu passei lá, visitei, foi assim, literalmente uma obra de arte aquilo. Sim, é fantástico. A engenharia ali foi aonde eu falei, é isso realmente que eu quero estudar pra minha vida, que seja a parte de rodovias, pavimentação, mas a meta é aeroporto, mas... O sonho de criança é aeroporto, mas assim, participar dessas visitas me mostra que eu estou indo pro caminho certo e que vai fazer diferença total aqui, entendeu? Vai fazer assim, totalmente, caminho que você faria em 30, 40 vai virar 8, 10 minutos. É uma loucura, Imagina, algo, assim, né? Espetacular. A estrada emboca ali um pouco antes do Varadouro, né? Então o pessoal do Varadouro, por exemplo, a gente do centro vai pegar um pouco de trânsito. Esse trânsito que a gente tem aqui, ele vai transferir ali para a rotatória do topo, né? O pessoal que mora ali no Varadouro, por exemplo, Baraxaba, vai chegar ali em alguns minutos. A próxima parada é São José dos Campos. É um negócio louco. É muito rápido. Próxima parada é São José dos Campos. Então, essa viagem vai encurtar sobremaneira, né? E aí, a engenharia está para isso, né? São obras diferentes, mas que trazem impacto positivo para a sociedade, né? Sim. É claro que se você consegue, acerta ou alivia um trânsito aqui, porque trânsito é fluxo, né? Você sabe disso, né? Você tem que dar fluxo para ele. Sim. Se não tivesse, está congestionado e é complicado, porque ele acaba, em vez de expandir no sentido do fluxo, ele acaba estreitando. Sim. Então, é como essas nossas a nossa rodovia aqui, né? No Porto Grande estrangula, aí você vai ali no Pontal, abre um pouco, depois melhora, mas é isso, é fluxo. Sim, é uma loucura. É complicado voltar pra cá, assim, com outro pensamento. Eu falo pros meus pais, eu volto pra cá, pra São Sebá, e eu olho, tipo assim, nossa, realmente, o que eu não percebia antes, agora, lá na cidade grande, o que a gente acaba vendo na faculdade, a gente fala, gente, como que o engenheiro fez isso? Como que esse pavimento tá nessa situação? Sim. Sabe? Assim, a obra do contorno que eu fui... eu fiquei deslumbrada, eu falei, o que é isso, sabe? Como que o engenheiro, óbvio, a equipe, né? Sim. Conseguiu chegar nesse nível de obra de arte, porque é bizarro. É bizarro. Mas é algo muito inteligente, sabe? Eu falo para os meus pais que a pessoa que realmente projetou aquilo, que executou aquilo, porque, óbvio, tem os engenheiros de projeto, né? E os engenheiros que estão lá todos os dias, né, supervisionando para que nada dê errado. Então, assim, é muito, muito bom ver que São Sebá aos poucos está progredindo, né? Mas ao mesmo tempo eu olho, eu volto para cá e eu falo, calma, mas ainda tem muita coisa para mudar aqui. Então, mas o problema, de engenharia, então, né? o problema, Amanda, é que você é novinha ainda, então você vai tomar contato com isso ainda. As coisas começam errado, e isso é histórico, né? A nossa estrada começou errado, aí era para abrir ali, para romper na praia deserta. Teria que se romper um pouquinho mais aquela estrutura, aquele maciço rochoso que tem ali, né? Porque ali, ou vai para o mar agora, para a rocha não dá para ir mais, porque tem um condomínio lá em cima. Então, na realidade, as pessoas chegam e a infraestrutura chega depois.
Mas chega depois, chega capenga. É verdade. Ela não chega completa. Então não dá, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Né? Vamos duplicar aqui, mas duplicar como? Você tem limitações de largura, você tem padrões de larguras, né, mínimas. E a infraestrutura vai chegar, por exemplo, nas comunidades ou nas favelas ou nos bairros mais simples, como? Que as pessoas já construíram as casas, né, mais próximas umas das outras, tal. Então é difícil a gente ver essa situação. Eu acredito que com o passar do tempo possa melhorar, sim. Né? Sim, e eu acho Só que assim, tem necessidade de desapropriações. Sim. Mas eu acho que o pessoal assim que tá vindo agora, que o pessoal tem muito preconceito também. Essa geração, não vamos generalizar, Não, sabe? não dá para generalizar. Então assim, inovações, a questão da tecnologia, sustentabilidade, tudo tem que ser em prol à sociedade. Eu acho que tem que tentar, sabe? Pelo menos pensar. Eu acho que falta muito isso nas cidades. Eu acho que falta as pessoas... Beleza, a gente não existe, às vezes, um planejamento impecável, mas trazer a ideia, pelo menos, sabe? Ser engenheiro, sabe? Você pensar no problema e você tentar trazer a solução. Solução, perfeito. Vai dar certo? Não vai? Não sei, mas tentar. Tem que tentar. Exatamente. Né? E nós estamos aí exatamente para isso. Isso que é o apaixonante da engenharia, né? Porque tem um problema, não tem problema. A gente só não faz o impossível, mas a gente tenta. Não, eu tô assim, eu falo pros meus pais, eu peno na faculdade, mas eu espero que um dia solte um problema na minha mão e eu consiga resolver, porque, juro, é algo assim que você fala, meu Deus, o que eu estou estudando, isso eu vou utilizar? Vai. Sim. Alguma hora você vai. Sim, eu não tenho dúvida. Mas eu quero te trazer um pouco ainda para a realidade, para nossa dura realidade, né? Eu postei, né? Eu sou meio blogueirinho agora, posto algumas frases de impacto aí no... Mas essa frase eu ouvi do pastor Caio Fábio. Ele é um cara inteligente pra caramba, né? Ele fala o que tem de ser falado, né? Inclusive sobre Jesus Cristo, né? Ele mostra Jesus Cristo como Jesus Cristo era. Jesus Cristo, né? Há quem acha até que Jesus Cristo tenha sido um mito, tal, mas não vamos nem entrar nessa... que não existiu. Mas é um cara que tem todos os bons valores, os bons princípios, né? E ele fala com propriedade de Jesus Cristo. Mas ele falou dessas calamidades, né? Desses eventos extremos que a gente tá tendo aqui, né? E ele fala da morte calamitosa, né? O cara que morre porque deslizou um barranco. Morre porque inundou lá, né? É deplorável. É muito triste o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. É muito triste o que aconteceu com a gente. O Rio Grande do Sul já morreu mais gente do que aqui, né? Mas essas mortes calamitosas não foi pela forma da morte calamitosa em si, mas é pela vida calamitosa, porque ocupou-se onde não deveria se ocupar. Ocupou o sopé de montanha, a montanha vem, desliza, né? Esses eventos extremos, ele existiu a vida inteira. Até na época de Jesus Cristo existiu. Só que ele causava menos impacto porque as pessoas não estavam no lugar que não deveria estar. Rio Grande do Sul é um negócio louco. Eu não conhecia pouco até. Mas, pô, tem uma comporta lá, tem uns canais. Se o rio enche, tem bomba para tirar. E se acaba, a bomba quebra, acaba a energia, isso não existe. É como se você estivesse morando dentro de uma piscina e tendo que tirar a água sempre da piscina para poder não inundar lá e você não morrer afogado. Tudo errado. Isso está errado. Então você está vivendo calamitosamente. Então a ideia é tentarmos não viver de uma forma calamitosa. Isso aqui é só no Brasil? Talvez não. Talvez aconteça em outros países também. Menos nos países um pouquinho mais evoluídos, que têm uma cultura um pouco diferente e tal, mas está errado. A gente não deveria morar no morro né? Porque a ideia de quando a pessoa vai morar no morro, a primeira coisa que faz? Corta o morro. É a última coisa que tem que fazer, você sabe disso. Então, eleva, constrói sob pilotismo, não corta nada, drena certinho, isso não vai escorregar. Então, a probabilidade vou falar com todas as letras, a probabilidade de um rico morrer, né, com as mansões é muito menor, deslizar o rico é muito menor do que o pobrezinho, entendeu? E houve uma época aí em Angra dos Reis que acabou, os ricos também morreram, tal, mas por uma falha de engenharia também. Uma falha de sondagem, não sondou, existe uma camada de solo numa rocha. Geotecnia é tudo. Geotecnia é tudo, muito bem, mano. Eu vou falar pra você, pode assumir esse programa aí, eu vou embora. Mas Quanto tempo a gente já tem de programa, João? 34 minutos.
34 Caramba. minutos. Caramba, falamos. Que coisa linda, cara. Mas eu fico assim, eu acho que a humanidade tem jeito ainda, cara. Ouvindo essa paixão, esse entusiasmo todo que você fala. Só que eu quero que esse entusiasmo todo seu transmita para outras profissões também, para o jovem de uma maneira geral. Sim, Né? sim. Não é, a gente está falando de engenharia, falar de engenharia é coisa chata. E eu já tenho até um nome, engenharia humana é o nome do. Não é, tá vendo? Engenharia humana. Porque a engenharia, todas as profissões, elas têm que estar a serviço das pessoas, né? Sim, Não há, fora da caridade não há salvação. Não, E a gente e tem assim, que, uma forma a ser dessa forma. eu sempre gostei de estudar, o pessoal até brinca, porque você é muito esforçada, nananã. Sim, é uma mas característica mas sua. não é essa questão, sabe? É você querer buscar os seus sonhos, enfim. Então, qualquer profissão, eu vejo os meus amigos, cada um no seu ramo, mas Sim. cada um se dedicando. Eu Sim. vejo, assim, muita vontade, sabe? Então, pra gente que sai ainda de cidade pequena, que não tem muitas oportunidades agora, assim, né, aos poucos vai criando um espaço um pouco maior, mas que sai da cidade pequena, que não tem aquela visão de mundo, que chega na cidade grande e toma aquele impacto, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um nada. Né? E tem que resolver todos os problemas. Eu acho que essas profissões, cada um com a sua profissão, aos poucos Sim. a gente vai entendendo o nosso lugar, sabe? Isso. É aqui que eu tenho que ficar, não é preciso voltar pra casa, porque lá é o meu lugar. Então, assim... Não. Teu lugar é onde precisam de você, Exatamente, onde você está sendo exatamente. útil, vamos dizer assim, né? Sim. E nunca desistir de absolutamente nada. É muito difícil, assim, óbvio. Em São Paulo ainda, eu falo para os meus pais, eu falo, meu Deus, eu estou trabalhando numa empresa de infraestrutura que eu sempre sonhei desde pequena. Sim. Que ótimo, sabe? Bacana. Mas existem outras pessoas ali com os mesmos sonhos que os meus e, assim, ninguém desiste. Cada um tá ali pelo seu, claro, mas cada profissão tem a sua importância na sociedade, cada profissão... A gente precisa de profissionais bons, né? Precisa. E como eu falei... Bons e humanizados, né? Exato, e como eu falei, porque a nossa geração tá assim, tá... Enfim, não, entendeu? Você falando isso, você já acaba contaminando um sonho de uma pessoa, por exemplo. Poxa, a minha geração não. Você está falando da minha geração, mas a minha geração não é assim, sabe? Existem pessoas que querem... mudar um pouco, como eu disse, 1% pelo menos, alguma Sim, coisa, sabe? sim. E não só trazer a profissão, assim, para aquele lado mais enraizado, buscar ampliar, sabe? Eu penso muito nisso. Não é só sobre engenharia, é sobre ser solidário, é sobre mudar o meu campo, me sentir um pouco mais desafiadora, sei lá, algo do tipo. Mas não ficar ali naquela caixa sempre. Né? Então, para isso eu acho que serve para todas as profissões, não é só... Para todas as profissões. Não é só no meu caso, né? Porque existe essa questão de engenharia civil, residência. Não! Mas já pode colocar até uma frase de impacto, tá hoje. Não é só isso. Não me venha pedir para Amanda assinar uma plantinha. Assina minha plantinha aqui, faz a minha plantinha aqui. Não, isso não, por favor. Amanda é muito mais que isso. Mas que bom, Amanda, que bom. Eu acho que é tudo. Você escolheu uma profissão excelente mesmo, né? Porque ela é muito abrangente, cara. É muito abrangente. É um leque e é base mesmo de tudo, como você falou, cara. Sim. É a base e trabalhando dessa forma, com esses pensamentos que você tem. Eu acredito que você é novinha ainda, algumas frustrações você ainda vai ter. Claro. Mas é natural, mas não desista não, cara. Não. Vai em frente, siga que o caminho é esse, cara. É esse. Eu não acredito que tenha outro, não. Sim. Né? É isso, é dedicação, é esmero mesmo, né? E o Daniel veio aqui, né? Ele, né, humildemente assumiu que não sabia o que ia fazer da vida. Eu puxava a orelha dele falando isso. Então, mas aí ele tá onde ele quer. Então, se ele for o melhor pizzaiolo do DPNY, para ele tá... E para nós tá bom também, né? Nós vamos comer uma pizza de excelência. E ele vai prosperar na função, na profissão que ele escolheu, na carreira que ele escolheu. Exatamente, eu sempre falei isso para ele e para todo mundo que às vezes pensava, tipo assim, eu não sei. Mas o Daniel, no caso, né, nosso amigo, meu e da Carol, assim, a gente sempre trouxe isso para ele. Se é seu sonho, por que não? Sim. Porque fulano, ciclano... Não, porque se é seu sonho. Comparações é a pior coisa que tem, viu, Amanda? Não, e quantas vezes eu já escutei, engenharia civil, porque... Igual a gente conversou no começo. Engenharia civil, você... Eu.
Exatamente. É assim tem que ser. Esse sorriso da Amanda, eu vou falar pra você, cara. Essa gargalhada, meu Deus do céu, Amanda. Mas é isso. Obrigado aí pela... A gente vai continuar o papo ainda. Aí, que beleza, legal. Você me surpreendeu, cara. Você me deixou falar, pô. Todos ficam quietos, todos ficam quietos. Eu tenho que falar pra caramba. Agora eu tomei pouca água. Eu tomo uns 3 litros d'água só em cada programa. Mas eu falo. Não, mas que bom que você fala, mano. Eu acho que a gente tem que marcar território mesmo, né? Tem que se postar, né? Respeitando sempre a opinião das outras pessoas. Isso né? Tudo tem que estar pautado na tolerância, no respeito, e a ideia é essa daí mesmo, né? Mas legal, na realidade eu tenho uma afinidade, uma afeição, um carinho muito grande por você, também. Pela tua família, né? Sim. Porque na realidade, afinal de contas, foram anos e anos de convivência, né? Exatamente. Nossa, Leva nem pro sei balé. quantos anos. Muitos anos, né? Desde os 7, acho, anos. Por aí. A Carol entrou no mestre no 2º ano, né, filha? E eu entrei no 3º. No 3º, então é toda uma vida, né? Sim. Leva pro balé, traz o balé, leva pro inglês, me socorre aqui, tua mãe. Isso é história, que faz parte da nossa história. Nosso desenvolvimento, total. Nosso Se não desenvolvimento, fosse né? vocês, É. o cuidado, com certeza, assim, a gente não estaria onde eu estou, a Carol não estaria onde ela está, e assim, acho muito, igual eu falei antes, criação é tudo. Não existe outro caminho. Se você é criado de uma maneira que seus pais não ligam pra você, não ligam pro seu sonho, não dá certo. Não dá certo. Poxa, você não vai ter o apoio dos seus próprios pais. Não faz sentido. Só se você tiver um psicológico realmente muito, assim, conciso, porque é difícil. Então, assim, eu e ela, a gente é muito privilegiada por isso, então isso é muito importante pra gente. Eu citaria, Amanda, assim, a título de curiosidade, né? Você sabia que nós temos um santo brasileiro que é o Frei Galvão, né? Galvão como é que é o nome? Antônio Santana de Galvão. Antônio... sempre. Eu gosto de umas historinhas, né? Antônio Santana de Galvão, né? Acho que ele é de Guaratinguetá, inclusive. Ele é o padroeiro da engenharia civil. Porque ele construiu o mosteiro de São Bento, né? Não, o Mosteiro da Luz em São Paulo, né? Então, ele não era engenheiro, não era nada, mas por isso ele se transformou meio que o padroeiro da engenharia civil, que é dia 25 de outubro, né? Muito, muito legal. Muito bacana. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo também. Eu não sabia. Aí, mais uma pra aprender. Isso aí, bacana. Eu não sei por que vocês estão risados junto com isso. Ai, Deus. Transformou sua vida aí, Samanta? Não transformou, mas tudo bem. Não, mas é importante. Importante, eu deveria saber. Eu deveria saber. Não, você não deveria saber, não. Não necessariamente. Eu fui saber com 60 anos, quase, Então, mas não transformou a minha vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Agora, eu fiquei sabendo, na realidade, não fiquei sabendo há muitos anos, né? Vocês eram sempre alunas muito aplicadas, né? Aí teve uma vez que me chegou uma advertência por escrito para eu assinar. Se fosse um funcionário, é como se a demissão de justa causa, não, assina aí, é justa causa. Né? Porque sempre foram muito aplicadas e tal. Inclusive, sua mãe ficou bolada pra caramba com a situação. Mas é só pra constar, porque parece que vocês não querem falar o motivo aí, então deixa pra lá. Não, deu apenas um deslize na escola, mas o único também. O único, né? Foi muito certinho. Mas foi o único, mas foi pesado, porque normalmente a advertência vem por verbal, né? Não, cuidado com a tua filha, ela fez isso, isso. Agora, por escrito, aí quando eu interroguei a Carol, né? Eu sempre falo de formação de quadrilha, né? Ela falou, eu não tava, não sei o que lá, eu não era culpado. Jogou a culpa em mim? Não sei, tinha mais gente envolvida. Tinha, verdade. Tinha gente. Eu falei, mas você estava junto? Então é formação de quadrilha. Já assinei logo. Mas foi a única vez, a gente sempre foi muito aplicada. Eu sei. Não, mas tem que queria que ter isso no currículo de vocês, né? Isso marca, faz história, né? Não poderia não ter. Não sei, eu queria saber melhor isso aí, que eu tô sentindo uma coisa meio diferente, né? Carol. Mas tá bom. Deixa é brincadeira, você sabe que, né? Vocês nem queriam que eu falasse, mas eu quis falar sim, porque o programa é meu, eu falo o que eu quiser. E joga. Então, Amanda, o que você tem que falar mais para fechar nosso assunto? Foi uma delícia de conversa. Eu gostei também. Eu acho que... Não sei. Não sabe? Não tem problema. Obrigada, mano. Não, na verdade, eu acho que assim,
Eu acredito que essa questão de profissão é muito complicado a gente pensar no que a gente Sim. vai ser. Poxa, complicado. eu tenho É 21, natural. eu vou me formar no ano que vem, 22 anos. Que bacana. Que bizarro, assim, eu acho muito nova, mas e se não der, tem outras opções. Mas assim, eu acho que a gente tem que encarar, ainda mais Sim. nós que somos jovens, tem muito esse receio de, ai, que medo, não. Não. Só encarar e ter desafios é importante pra... E, assim, mudar o ambiente, eu acho também muito importante. Se eu não tivesse saído daqui, eu como experiência, as pessoas podem ter outras Sim, opiniões, sim. né? Eu falo de mim. Tá. Se as pessoas não tivessem... Se eu não tivesse saído daqui de São Sebá e ido pra São Paulo, pra São Bernardo, que é onde eu São moro, Paulo, é São grande São Paulo, Paulo, né? São Paulo. Eu não teria, acho que, essa maturidade que eu tenho em relação à minha profissão. Eu não tenho dúvida. Sabe? Então, Tá. então acho que a gente tem que se arriscar mesmo, tem que... Sim. E a pessoa que não tem Buscar. oportunidade de sair também, da mesma maneira. Eu acho que Total. tudo que você falou é base para todas as pessoas, todas as quase crianças, né? Todos os jovens que estão estudando. Sim, basta e querer. que escolha, basta querer, né? De repente ele opta até por ser um empreendedor, também tá valendo, né? Sim, Mas tem sim. que ter essa garra, essa gana mesmo, essa paixão pelo que está fazendo. Sim. Então se você é, sei lá, menor que você acha que seja Tem que ser o melhor. tem que ser o melhor, faça o melhor. Né? Exatamente. Se o cara é tirador de xerox, que seja o melhor. Manda gata. Não, mas é verdade, cara. Eu fui feliz na... Você falou muito sério, tio. Mas é sério, cara. E eu falo isso nos estágios, não, me pediram para tirar xerox, então eu vou ser o melhor tirador de xerox do Entendi, mundo. sim, Né? claro. Então, quem falou para mim, acho que foi a Maura May, que ela eu chamo ela de A mãe da Nicole. a mãe da Nicole, é. Então, ela é escritora, inclusive ela falou sobre o esmero de fazer as coisas, né? Por exemplo, vai cortar os papéis, vai encadernar alguma coisa e vai cortar as folhas ali. De repente você corta, uma folha fica para cá, outra fica para lá e tal. Isso é um esmero também, então você é o melhor cortador de papel do mundo. Sim, e também uma dica aí pro pessoal que tá estudando ainda, tá no colégio. Gente, façam idiomas. Idiomas, perfeitamente. Não sejam preguiçosos. Sim, sim. É o mínimo. É o mínimo. Lá assim, em São Paulo é o mínimo, inglês é o mínimo. É uma dica aí, O uma inglês, o extra. espanhol, o francês talvez, né? Vou Isso aí. começar o francês, se Deus quiser. Muito bom. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir mandar. Sim, sim. Então Mano, é só se dedicar e é isso. Tá bom, Amanda. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela audiência de todos. E foi um prazerzão. Agora Prazer. eu, Obrigada. tá bom? Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Já falo, eu não tenho pretensões, não quero monetarizar nada, mas eu quero que o apoio de vocês. Isso me traz contentamento. Ai, sim. Grande abraço a todos. Posso terminar esse programa? Pode lá! Obrigado, Amanda. Obrigada.